Então esse era o trabalho de presbítero, por exemplo. Então o trabalho de reunir, discutir as questões da igreja, também o trabalho de levar a resolução dessas reuniões às igrejas. Tópico 3, a valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino, tal como instruiu então o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo 5,17. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Veja em Atos 20, Efésios 4, 1 Pedro 5. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Então nós podemos ver que, como não havia ainda o sustento de obreiros, o apóstolo Paulo agora, ele parece que vai colocar agora essa questão. Ele diz: duplicada honra àqueles que governam sobre os outros. Então parece que ele está querendo indicar que, além de ter uma honra por ser um líder, essas pessoas já deveriam receber algum salário, alguma ajuda para se dedicarem exclusivamente a esse trabalho de liderar a igreja. Nós vamos ver até Paulo falando que, citando lá no que Jesus falou e que existia também no Antigo Testamento, sobre esse respeito, sobre essa autoridade desses líderes e sobre a subsistência desses líderes. Jesus falou que o boi, que trabalha, ele também tem ali um espaço de tempo para poder comer. Então a roça ali era feita, aquela plantação, na hora de colher, por exemplo, o milho, o que acontecia? Nos cantos ficava aquele restinho dos milho. E quando se ia colher aquilo ali, os bois, ao mesmo tempo, trabalhavam, mas ao mesmo tempo também tinham o direito de comer aquela comida. Então, veja bem que Paulo também fala sobre isso. Ele diz que aqueles que trabalham na obra do Senhor também têm o direito de serem sustentados por essa obra do Senhor. Então é um trabalho legítimo e é um salário legítimo para aqueles que se dedicam exclusivamente ao trabalho do Senhor. E ele diz então, e ele identifica mais separadamente aqueles que já governam e foram aprovados nesse governo, e mais especificamente ele diz aqueles que trabalham na doutrina, no ensino da palavra de Deus. Então veja só que ele separa direitinho esses que estão o quê? Ocupados em estudar a Bíblia, em orar, se dedicam a esse trabalho espiritual. Então eles devem ser separados e sustentados para exercer esse trabalho. Então havia ali sempre um conselho de líderes que governavam, e sempre sobre esses líderes havia um líder que governava sobre os outros líderes. E esse deveria então ser sustentado pela igreja. Vamos ver aí a parte 3, os deveres do presbítero. Tópico 1, apacentar a igreja. Tópico 2, liderar a igreja local. Tópico 3, ungir os enfermos. Então, tópico 1, apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca dessa tarefa. 1 de Pedro 5, 2a. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. 1 de Pedro 5, 2, 3. Os presbíteros formam um conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Então, apacentar quer dizer cuidar e, ao mesmo tempo, guardar. Então, o trabalho pastoral é esse aí. Não pode apenas
visitar, aconselhar, mas também tem que guardar, ou seja, proteger essas pessoas dos falsos ensinos, né? Das heresias, também das pessoas falsas que se introduzem no meio da igreja. Então o trabalho pastoral, aí, o trabalho do presbítero, do líder, é um trabalho de apacentar. Ele vai cuidar dessas ovelhas. E um trabalho muito importante, então, é esse trabalho da visitação, passar de casa em casa, conhecendo mais intimamente a pessoa, sabendo os problemas, ajudando a resolver os problemas, aconselhando. Então é um trabalho de paciência, de amor, é um trabalho de um pastor de ovelhas, ter um cuidado todo especial com cada uma dessas ovelhas. Então veja só que os presbíteros aí atuam tanto na área da formação aí espiritual, como na social, na moral e familiar do povo de Deus. Então em todas as áreas aí da vida das suas ovelhas, ele estará presente, auxiliando, ajudando aí e orientando da melhor maneira possível. No tópico 2 fala sobre liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus, 1 Timóteo 3,5. Para isso, ele precisa saber governar sua própria casa e ser apto a ensinar, 1 Timóteo 3, 2 e 4. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Mateus 20, 25 a 28, Marcos 10, 42 a 45. Com o objetivo de exercer competentemente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo da igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Então, o presbitério em geral auxilia a igreja, auxilia os irmãos, também só para visitar, aconselhar e tal, cuidar das ovelhas. Então o líder, o presbítero que é líder, que é um pastor, ele deve cuidar dessa parte principal da oração, do ensino da palavra de Deus, da doutrina. Não é costume, é doutrina. Então doutrina como, por exemplo, a doutrina da salvação, doutrina do batismo das águas, doutrina do batismo do Espírito Santo. Então são doutrinas. Ele deve cuidar dessa parte, ele deve orientar sempre sobre essa parte. Então, qual deve ser aí o ensino principal de um pastor? O ensino que visa passar as doutrinas básicas da igreja para o povo de Deus. Ele deve sempre trabalhar nessa parte doutrinária. A maioria das vezes nós vemos os pastores ensinando tantas outras coisas e as doutrinas que são principais, são necessárias, ele deixa de lado. Então essas doutrinas devem ser ensinadas e reensinadas o tempo todo. O pastor deve ter em sua mente que as doutrinas da igreja devem ser ensinadas para a igreja. Não estamos falando aqui de os costumes de tal denominação, Nós estamos falando das doutrinas básicas da nossa fé. Devem ser ensinadas sistematicamente na igreja. São essas doutrinas que vão fazer com que os crentes se fortaleçam, que tenham um fundamento da sua fé, que possam vencer as tribulações, as aflições, as angústias, as tentações que virão. Então a doutrina é a base da vida cristã. Então o pastor deve saber então que ele é um servo, ele está ali para servir, ele está à disposição das pessoas. Ele não é o patrão, pelo contrário, ele é o empregado, ele é o menor e não o maior. Então ele está para servir, não para ser servido. Ao contrário do que a maioria pensa hoje. Todas as decisões tomadas devem ser tomadas em grupo, em reunião com a liderança. Nunca um pastor pode tomar decisões, principalmente as decisões importantes numa igreja, num determinado local, ou da cidade, ou geral do país. Nunca se toma decisão sem consultar o presbitério, ou seja, os líderes da igreja. Então o líder deve ser uma pessoa idônea,
que tem aí, então, testemunho tanto dos que estão fora da igreja como dos que estão dentro da igreja, e várias qualificações, várias exigências tem aí na palavra de Deus. É só pegar então e carta do apóstolo Paulo a Tito, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e pegar aí as exigências para que esse ministério seja assumido, seja exercido corretamente segundo a palavra de Deus. Você pode pegar aí as exigências que estão escritas aí na palavra de Deus que nós lemos, né? Olha lá: irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis. Não, então o bispo tem que ser aí irrepreensível, dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de ganância. Deve exercer então o seu ministério voluntariamente, sem estar pensando no salário. Não pode governar como tendo domínio sobre a herança de Deus. A igreja, o corpo de Cristo é de Cristo, não é de pastor, não é dono da igreja. E deve servir de exemplo ao rebanho. Então veja só, esse servir de exemplo é um problema seríssimo hoje. Então o líder, ele deve servir de exemplo. Todos devem desejar ser como o seu líder. Imagine como é que nós vamos fazer hoje. A situação da igreja hoje está uma coisa preocupante. Dificilmente se acha um líder que a gente possa se mirar nele, dizer: eu quero ser como este líder.